Graças e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, 28º dia de leitura, vamos ler os capítulos 39 e 40 de Êxodo e capítulo 1 e 2 de Levíticos. E gostaria de estimular você a perseverar na leitura. Normalmente, aqueles que tentam fazer a leitura bíblica sequencial, eles desistem da leitura ao chegarem em Levítico e em Números. Então eu aconselho você a perseverar. Se você conseguir passar por esses dois livros, com certeza você chegará ao Apocalipse. Então será o nosso desafio. Com a ajuda de Deus nós vamos conseguir chegar lá. Estamos terminando o nosso segundo livro das Escrituras, 28º dia, terminando o livro de Êxodo, dando início ao livro de Levítico. Então vamos ler. Fizeram também os vestidos do ministério, para ministrar o santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para entretecer entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino, obra esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam umas pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de uma sárdia, de um topázio, de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem, de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem, de um jacinto, de uma ágata, de uma ametista. E a quarta ordem, de uma turquesa, de uma sardônica, de uma jaspe, engastadas em seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul.
e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, de púrpura, de carmesim e de a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, nas bordas do manto, a roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como a gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão azul para o atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos e os seus cochetes e as suas tábuas, seus varais, suas colunas e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus vasos, e o azeite para a luminária, e também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus vasos, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as duas colunas, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, e os vestidos do ministério. Uma ameaça foi detectada. Para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos, para administrarem o sacerdote. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e poreis nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto, diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água, e depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação,
e os lavarás com água, e vestirás a Arão os vestidos santos, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás de túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs um altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. E pendurou também a cobertura à porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela suas mãos e seus pés, quando entraram na tenda da congregação, e quando chegaram ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Levítico capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e aspergirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre o lenho que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor.
E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas e de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem mácula, e a degolará ao lado do altar para a banda do norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu rendenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e lançará junto ao mar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo do holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E trará dos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e o seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no fogo, será de bolos, asmos de flor de farinha, amassados com azeite e coscorões, segundo untados com e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozida na caçula, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor. Se apresentará ao sacerdote, o qual levará ao altar. E o sacerdote tomará aquela oferta de manjares, tomará aquela oferta de manjares do seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecereis a oferta de manjares das primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado e de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso,
oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Então, hoje terminamos o nosso 28º dia. Então, amanhã, dia 29/1, 28º dia da leitura bíblica, estaremos lendo capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, domingo, 4 capítulos, e a partir de segunda-feira voltamos à nossa rotina normal, 3 capítulos a cada dia da semana, e, se Deus permitir, perseverando a gente em Levítico e Números, então que Deus nos ajude a fazer a nossa leitura bíblica. Então, Deus abençoe você e até amanhã com a leitura do dia 29.